centro de expansão missionária. O euro missionário que nós depositamos neste copo, que visa então ajudar no sustento pastoral de alguns pastores, alguns obreiros que não têm outra forma de sustento. Então, este nosso euro missionário que nós colocamos aqui no copo, em conjunto com os euros missionários de outras igrejas que se associaram a esta iniciativa, vão ajudar a suprir as necessidades destes obreiros, destes servos do Senhor. Vamos então consagrar as nossas ofertas após oferirmos uma oração. Capítulo 7, versos 10 a 12. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Todos louvavam o nosso Senhor, não é? E nós vamos louvá-lo também com alegria. Estamos aqui ainda, mas um dia esperamos de estar com o Senhor, porque Ele promete que falta, não é? Então vamos com alegria louvar ao Senhor. Te louvarei, Senhor. Te louvarei,
vinha buscar. Ele não falha, nós estamos aqui a louvar, nós vimos os anciãos, os anjos, todos louvavam ao Senhor do céu. Aqueles que partiram já para o pé do Senhor, e nós vamos também lá estar um dia com Ele, porque Deus não falha. Nós é que fazemos uns aos outros e fazemos para todos. Então, em São Vicentes, na primeira carta, 4, desculpa, porque eu tinha depois 4, 16 a 18. Porque o Senhor. Aplaude. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Graças a Deus. Nós vamos consolando tempos tão difíceis, muito difíceis. As pessoas viram-se muito menos para o Senhor e põem outras coisas à frente do Senhor ou a criatura, no lugar de estarem a louvar o Criador, e nós vemos isso mundialmente, isso acontece. Então nós vamos cantar o hino sempre idoso também, porque os sinais dos tempos estão aí, não é? E então nós não estamos perdidos. A palavra de Deus mostra que os sinais estão aí. O hino 112, portanto, do cantor cristão. Já
pequeno no ano, e onde estiverem 2 ou 3 eu estarei. E tu sabes que o nosso coração está contigo, Senhor. E tu, Senhor, prometestes que estás connosco e nós te sempre. Paizinho, nós pedimos por aqueles que têm dificuldades e problemas. Tu conheces a cada um de nós. Há muitas lutas, Senhor, muitos problemas, doenças, problemas, enfim, tu sabes tudo, Senhor. E nós colocamos tudo no teu trono de graças, Senhor, para fazer a tua vontade na nossa vida. Pai, abençoa a cada um de nós, ajuda-nos e continua-nos a abençoar no culto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar-se, irmãos, então, para nos pensar, vamos cantar o teu corinho, outro hino, e vamos ler então um texto da palavra de Deus também, e depois o nosso irmão José está a tirar as coletas dos crentes, prometermos, dignos, aqueles que puderem, os que não puderem, Deus conhece tudo. E, portanto, estamos sempre à vontade na presença do nosso Criador. Então, vamos ler em Efésios 2, 6, enquanto o irmão José, depois, quando estivermos a cantar, vai tirar as ofertas. Está bem? Então, o foro, o hino. Leitura. Vamos ler o texto. E vamos pedir, então, assim, agora à Julieta, para poder fazer o favor de ler o texto. Está bem? E nos ficou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, vamos então sim, agora cantar o coro pela graça. Irmãos, vivemos num mundo em que as pessoas querem dar alguma coisa, querem fazer alguma coisa para se salvarem, para tantas outras coisas. Mas o nosso Deus é um Deus que não precisa de nada. Minha é o prata e o ouro, diz o Senhor, e nosso Deus pertence todas as coisas. E Deus deu-nos a sua graça. Nós somos salvos pela graça e não por qualquer coisa que possamos fazer, porque nós nada podemos. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. E então o Senhor não precisa de nada, nos pede uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. E nós devemos dar o coração ao Senhor. Então vamos cantar a consagração de Jesus, está bem? Oh
Queremos te agradecer mais esta oportunidade de dar a cada um de nós que podemos estar aqui a reunir o teu santo nome. Nesta hora também queremos te agradecer especialmente pela vida do nosso irmão Guimalda, Pai. Obrigado por tu teres sido com ele e continua a abençoá-lo e nas suas melhoras. Também queremos te agradecer por este pedido, por estas ofertas. Peço-te sempre, Pai, que sejas tu a poder nos orientar. Possamos sempre aplicar bem estas verbas na beneficência, na manutenção do teu tempo, Pai. E também ajuda-nos, Pai, a poder conquistar almas para Ti, através delas, Pai. No nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, nos pedimos e Tu te agradecemos aí pelo perdão dos nossos pecados. Amém. A lei cuidada que Deus és e a graça e a bondade que é o nosso nos diz a viver. Graças a Deus nos deu a graça para nos poder salvar. De outra maneira, é impossível sermos salvos. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos de pecado. O corpo não pode fazer nada, mas Deus já fez tudo por nós. Graças a Deus, porque Ele matou Jesus Cristo para nos salvar. Bom dia. Bom dia. Bem dispostos? Sim. Glória a Deus. Bem-vindos. Aqueles que estou a ver pela primeira vez, hoje. Se já não estou a ver pela primeira vez, bem-vindos na mesma. Deus esteja convosco. Consigo também. Amém. Há umas semanas, conseguem me ouvir bem? Sim. Há umas semanas eu iniciava a mensagem com exemplos de escola. É um tema que está fresquinho na minha cabeça. Esta semana a escola começa, os nossos filhos voltam à escola e para o Henry, para o meu filho, vai ser uma nova fase na sua vida. Ele vai para a escola primária. Acabou-se a pré-escola e agora começa a série. Vai ser um grande desafio. Mas é um grande desafio para mim também. E recordo quando ele foi a primeira vez para a escola, a minha preocupação e as minhas orações ao Senhor, porque o menino estava a sair do ninho. Porque estava a ter contacto com o mundo, com tudo aquilo que está fora do nosso controle. Já não está aqui no nosso colinho. Então é uma preocupação. E eu acredito que não é única. Eu não sou o único pai a ter esse medo, a ter esses receios. Claro que eu tenho noção de que mais tarde ou mais cedo as más influências, ou o que for, que vem do mundo, elas entram e chocam nos nossos filhos. Eu diria que isto é o chamado zelo de pai. Não é? Nós temos zelo pelos nossos filhos. Nós ardemos por eles. Nós queremos que eles estejam bem. E para nós, pais cristãos, é essencial que eles estejam bem. E no caminho do Senhor. Que eles andem pelos trilhos que o Senhor traçou para eles. Não tanto os trilhos que nós traçamos para eles, mas aqueles que Deus tem traçado para eles. Zelo de pai. Recordo, no meio de tudo isto, recordo a oração do Senhor Jesus. Primeiramente, recordo a oração de Jesus, que orou ao Pai por nós, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas pede o quê? O Senhor Jesus. Que nos guarde de quê? Do mal. Lemos isto em João 17, na oração do Senhor. João 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Amém. Em segundo, recordo o tempo que estivemos confinados pelo Covid, devido ao Covid. O mundo entrou nas nossas casas. Pela televisão, sempre entrou pela televisão, desde que temos televisão, não é? Pela internet, pela rádio, tudo o que vem influenciar o mundo chega até nós, de uma forma ou de outra. Mas reparem na oração do Senhor Jesus. O problema não é o mundo.
É o mal que está no mundo. É isso mesmo. Porque aquilo que entrou nas nossas casas e entrou nas igrejas veio para ficar. E reparem que nós não filmávamos os cultos, começámos a filmar. Não é nada de mal. Não é nada de mal. Não só filmamos, como publicamos os cultos. Nós não tínhamos cultos online, passámos a ter cultos online. Podemos estar em qualquer parte do mundo, literalmente em qualquer parte do mundo, e temos irmãos aqui connosco que são prova disso, que estavam online, em culto online com a igreja. Então nem tudo que o mundo tem é mau. E nós devemos saber fazer essa separação. Mas existe sempre o nosso zelo, existe sempre o nosso medo, existe sempre o nosso cuidado. E Jesus tinha esse cuidado. Jesus não tinha medo, mas tinha esse zelo por nós, tinha esse cuidado por nós. Então intercedeu ao Pai pedindo por nós. E os apóstolos seguiram precisamente o exemplo do Senhor Jesus. Os apóstolos demonstravam esse zelo, demonstravam esse cuidado pela igreja. Então as influências, elas estão aí e muito próximas. E esta realidade leva-nos ao nosso texto de hoje. Leva-nos às palavras que Paulo escreveu à sua igreja, em Corinto, que vivia momentos de luta contra os falsos mestres. E não era preciso a igreja ir para a rua. Os falsos mestres entravam dentro da igreja. Eles chegavam à igreja. E muitas vezes brutavam dentro da igreja. E Paulo escreve uma segunda carta, porque a primeira não foi suficiente. Então Paulo escreve uma segunda carta. Eu convido-o a acompanhar a leitura. Na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. E vamos ler os versículos de 1 a 6. Segunda carta aos Coríntios. Peço desculpa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 6, onde lemos a segunda carta aos Coríntios, 11, 1 a 6. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Oremos. Senhor Deus, queremos louvar e agradecer por esta honra que é que nos dás de meditar na tua palavra. Queremos rogar que abras a nossa mente, que abras o nosso entendimento, abras os nossos corações para compreender a tua mensagem e saber viver a tua mensagem. Senhor, dirige-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. O tema de hoje é zelo de Deus. E quero partilhar convosco 3 aspectos que este texto nos oferece. Não vamos terminar ao meio-dia, provavelmente. Então vamos ser interrompidos pela sirene. Mas ainda assim, eu gostava de partilhar convosco, gostava de meditar convosco em 3 aspectos. O primeiro é: precisamos ter zelo por Deus. Precisamos ter zelo por Deus. Quando encontramos na Bíblia a palavra zelo, nos seus originais, nas suas línguas originais, tanto no Velho Testamento, Kiná, quanto no Novo Testamento, zelo,
das expressões originais que encontramos nos textos bíblicos, apesar da palavra ser escrita em idiomas diferentes, ela tem a mesma equivalência. Tem a mesma equivalência de significado. E pode ter uma conotação tanto negativa como positiva. Então, o que vai marcar esta diferença é o seu contexto. Onde é que ela está a ser usada? Quem é que está a viver zelo neste contexto? É aí que vamos, quando estamos a fazer o nosso devocional, quando estamos a estudar a Bíblia, vamos ter de procurar o que é que o texto bíblico nos está a dizer. Está a dizer que este zelo é bom ou está-me a dizer que este zelo é mau? E isto é uma palavra, ou melhor, que exemplos nós podemos entender daqui? É uma palavra que pode significar um fervor de espírito. Eu posso estar a sofrer zelo, a viver zelo, porque é o Espírito de Deus que me está a dar esse fervor. Então aí é algo bom. É um zelo bom, porque vem de Deus. E se vem de Deus é bom. Ou então é algo que eu estou a buscar em defesa de algo ou de alguém. Ou então pode significar uma rivalidade. Pode significar também uma inveja. Pode significar um ciúme. E muitas traduções é assim que identificam. Ciúme de Deus. Porque Deus é zeloso. Deus tem zelo. Jesus viveu zelo. Os apóstolos eram zelosos. Que zelo é este que cada um deles estava a viver? Que zelo é esse que eu devo ter na minha vida? Porque se Deus é zeloso, e se eu procuro ser como Jesus, que é zeloso, então também eu tenho de ser zeloso naquilo que faço. Então, eu tenho de viver um ardor direcionado pelo Espírito Santo, em defesa de algo ou de alguém, ou tenho de sentir inveja, tenho de sentir rivalidade, ou ciúme. Que zelo é que eu tenho de viver se tenho de ser zeloso? Este texto que lemos e que Paulo escreveu, à semelhança dos restantes apóstolos, ele mostra-nos que era zeloso pela igreja. E esse zelo não tinha origem em si. O que é que nós lemos? Este zelo que eu sinto, este zelo é de Deus. É Deus que me dá este zelo, é Deus que me dá este sentido. Então, zelo por Deus. A Bíblia ensina-nos que Deus é zeloso. Em Deuteronômio 4:24 nós lemos: porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. E mais aplicações de Deus semelhantes a esta nós lemos em Êxodo 20, versículo 5, ou Josué 24, versículo 19, e outras passagens nós encontramos a revelar-nos que Deus é zeloso. Deus inflama-se. Deus é zeloso. Mas que zelo é este? Nós não sabemos explicar o zelo de Deus, porque Deus é único. Deus é completamente fora da nossa mente. Então, quando tentamos explicar algum conceito que está relacionado com Deus, é extremamente difícil. Eu diria que é impossível nós explicarmos qualquer palavra que esteja relacionada diretamente com Deus, porque nós não vamos compreender. Porque nós, sendo pecadores, nós sendo ofensores diretos a Deus, Ele usou de misericórdia, porque nós merecíamos morte, porque é esse o preço a pagar pelo pecado. É esse o preço a pagar pela desobediência, pela ofensa que fazemos a Deus. Ele usou de misericórdia, não nos deu morte. Como podemos explicar isso? É Deus. Não podemos explicar isso.
E ainda mais, porque Ele usou de graça. E já cantamos aqui. Louvamos a Deus porque Ele usou de graça. Porque não só não nos deu a morte que nós merecíamos, como nos deu graça, a graça da vida eterna, de perdão, de poder viver com Ele, de poder habitar com Ele em paz. Ser feitos filhos dele, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu não merecia nada disso. E Deus viveu isso, deu graça a mim. Como explicamos isso? Nós explicamos. Porque é Deus. Este é o Deus maravilhoso, que é um Deus zeloso, que luta para defender o seu povo. E hoje, de manhã, estávamos ali dentro da escola dos adolescentes, de crescimento, da missão de crescimento e discipulado, estávamos a falar de Abraão, que Deus separa. Mas quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passamos a estar debaixo da paz, a viver em paz com Deus, numa plenitude com Deus, nós continuamos debaixo do zelo de Deus, mas não mais um zelo de ira, mas debaixo da guarda de Deus, debaixo da asa de Deus. Somos os pintinhos de Deus. Ele cuida de nós como seus filhos. Porque é isso que nós somos aos olhos de Deus, quando lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava-nos a ensinar, estamos a ensinar. Eu sinto zelo por vocês, igreja. Mas esse zelo não é meu, esse zelo é de Deus. E é isso que Paulo nos ensina, a viver um zelo de Deus. E a pergunta que nos é feita é esta: onde está o meu zelo? Que zelo é que eu estou a viver? Eu estou de facto a ser obediente a Deus ao ponto de lutar pelo meu irmão em nome de Deus? Lutar pela palavra, defender o meu irmão, defender a igreja de Cristo em nome de Deus? Porque nós não estamos sós. Por vezes pregamos isto, dizemos isto com palavras, mas viramos costas e esquecemos dessas palavras. Nós não estamos sós. O Senhor luta connosco
Ele luta por nós. Onde está o meu zelo? Para onde está aí o meu zelo? Paulo zelava pela igreja, ele procurava que ela se mantivesse como virgem, pura para o seu marido, a saber, Cristo. Virgem, imaculada, intocável pelo mundo. Santa, sem mancha. Para que o noivo, para que Jesus, quando chegasse, a tomasse para si. Ele lutava, Paulo lutava em defesa da igreja. A sua mensagem chegou até nós hoje e mantém esse propósito. Por isso nós pregamos a palavra. Por isso nós temos de anunciar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Porque há muitos Evangelhos, mas só há um que é o verdadeiro. Cristo morreu e ressuscitou para ter vida eterna. Para que nós, para que todo que crê nele tenha vida eterna. Só há um caminho para chegar a Deus. Só há um caminho para chegar à paz com Deus. É Jesus Cristo. E falsos mestres se levantavam e se levantam hoje para derrubar a Igreja de Cristo, para manchar esta Virgem que é a noiva de Cristo. E Paulo zelava pela Igreja. E de igual modo eu devo zelar pela Igreja. E de igual modo tu deves zelar pela Igreja. Zelar pela integridade, primeiro pela minha, pela do meu irmão, para que o nome do Senhor seja honrado. Precisamos ter zelo. Precisamos ter o zelo de Deus. E esta realidade, dirige-nos ao segundo ponto. Precisamos ter zelo pela obra de Deus. Zelo pela obra de Deus. Certa vez, não vou dizer uma, mas pelo menos 2 vezes, Jesus purificou o templo. Jesus lançou fora os vendilhões e as mercadorias. Lemos isto em João 2, versículos 13 a 22. E ali nos diz que os discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Salmos 69, 9. Isto vem à memória dos discípulos. Eles identificaram esta realidade, este salmo, com aquilo que Jesus estava a viver naquele momento. O zelo de Jesus pela obra do Pai. Quando alguém ofende Deus, quando alguém ofende Jesus, quando alguém ofende o Espírito Santo, quanto de ardor, quanto de zelo se acende em ti? Viramos costas e deixamos de continuar? Ou inflamamos zelo e defendemos o nome do Senhor? Cada situação é uma situação, é verdade. Isto aconteceu mais do que uma vez. E eu não pensei no que estava a fazer, simplesmente defendi, repreendi quem estava a ofender o Senhor. E quando entendemos a definição de zelo, a definição de ardor, foi isso que eu senti dentro de mim. Foi um ardor. Aqui. E foi aqui que eu senti. Algo literalmente a arder. A constranger. A arder. E isso é ira. Esse ardor fez não pensar e imediatamente repreender quem estava a ofender o Senhor. Quem estava a usar o nome do Senhor em vão. Porque eu não posso permitir que o nome do Senhor seja usado em vão. É assim que a palavra nos ensina. Não usar o nome santo em vão. E usá-lo em vão é muitas vezes para justificar pecado.
misturar Deus com o pecado. Só sou para dizer que Jesus Cristo remiu a tua vida, te salvou do pecado. Só sou para dizer isso, que Ele é o único salvador da tua vida. Porque mais nada tem a ver com o pecado. Porque Jesus é santo. Deus é santo. E Deus quer que eu seja santo. Então eu não posso me conformar quando alguém usa o nome santo do Senhor em vão. Quando alguém ofende o meu Salvador. Porque Ele é meu Salvador. Ele não é um qualquer. Deus não é um qualquer. Deus é Criador, Deus é soberano, Deus é Senhor. Então simplesmente senti aquele ardor e tive de repreender. Não é agradável. Mas eu compreendi o que certamente Jesus sentiu quando entrou no templo. E não foi com palavras mansas. Porque o que é que o texto nos diz? Ele formou arraios e limpou aquilo tudo. Jesus não disse: oh, se faz favor, importam-se de recolher as traquitangas, e desculpem a expressão, essas coisas, imundícias, que estão a contaminar a casa do meu Pai. Porque estavam no templo. Estavam num lugar santo, onde os sacerdotes se uniam, se juntavam para consagrar ofertas ao Senhor. Onde o povo se reunia para se consagrar a Deus. Onde o povo se reunia para ser santo. Há um local santo que estava a ser preenchido com imundícia, com corrupção. E Jesus não disse: olha, arrumem lá tudo. Se faz favor, vão lá para a rua. A ira do Senhor pela obra, o zelo do Senhor Jesus pela obra do Pai, era tamanho que Ele correu por tudo. Ele limpou a casa do Pai. Como é o meu zelo quando eu vejo a obra do Senhor a ser contaminada? E a obra do Senhor não são apenas paredes. Não é apenas esta casa que é dedicada a nós nos reunirmos, a nós nos consagrarmos a Deus. O templo do Senhor sou eu, o templo do Senhor és tu. Então nós somos muitas vezes corrompidos com o mal que está à nossa volta. A vida humana é a obra de Deus. Quando há decisões a tomar sobre a vida humana, qual é a posição que nós assumimos? Qual é a posição que a Igreja assume? Viver no zelo pela obra do Senhor é colocar a glória de Deus em primeiro lugar. Então, se tudo o que está a ser feito não tem Deus em primeiro lugar, é ofensivo. Preferia o ser humano, que é a obra de Deus. E há temas que são atuais, que estão a ser discutidos em Assembleia da República, em governos, não apenas em Portugal, pelo mundo. O aborto continua a ser falado, a eutanásia continua a ser falada. Mais temas foram acrescentados, como a homossexualidade, a igualdade de género. O que é isso, igualdade de género? E da igualdade de género surgem uma quantidade de ideias e estão todas em discussão lá fora. Vocês sabem o que é cada um destes temas. Devemos nos informar sobre estes temas. Devemos perceber o que é que a Bíblia fala a respeito de todos estes temas. Porque os nossos filhos estão a chegar à escola e não sabem se são meninos ou são meninas. É ridículo. E há de alguém que lhes diga: não, tu és um menino. Não, tu és uma menina. Ai de mim,
diga ao meu filho: filho ou filha, estamos a cair neste ponto. Somos cristãos. Queremos na palavra de Deus. Deus fez homem e mulher. Há dúvidas? Leiam na língua que for. Deus fez homem e mulher. Desde o início. Estou a pegar em poucos temas. Que de vez em quando são falados, quando são moda. Depois calamos, estão lá. Mas eles continuam a ser abordados lá fora. Eles continuam a ser tratados na escola. Quando nós negligenciamos a nossa parte, não falando com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças, com os nossos jovens, e a juventude, a adolescência, são fases críticas. Precisamos acompanhá-los. Então o zelo de pai, ele acompanha-nos. Fazemos tudo certo. Longe disso. Víamos hoje que Deus demorou 25 anos a dar um filho a Abraão. Ele estava a preparar Abraão a ser pai. Ele dava o exemplo: eu ainda me faltam 25 anos e já sou pai há 6. Entretanto, ainda tenho tanto para aprender. Tantas asneiras a fazer. Mas a minha preocupação principal é que o meu filho cresça nos caminhos do Senhor. Porque eu estou a ajudar a formar um mini cidadão. Ele já é um mini cidadão de Portugal. Ele vai me substituir a tomar decisões. Ele vai te substituir a ti a tomar decisões. Ele faz parte da futura sociedade deste país. Ele faz parte da obra de Deus em Portugal. Então, eu não consigo aceitar de ânimo leve certas situações. Zelo pela obra. Onde está o nosso zelo pela obra de Deus? A nossa ação, a nossa influência na sociedade. Precisamos ter influência na sociedade. Mas uma influência ativa na sociedade. Não basta saber, os evangélicos estão ali. Estamos aqui nós, estão os outros numa porta ao meu lado, estão outros numa porta lá daquele lado. São apenas mais uma opção. Onde está o meu zelo? Precisamos ter uma voz influente que marque a diferença entre aqueles que tomam decisões para governar o país. Cada vez que oramos pelos nossos governantes, estamos a ser obedientes a Deus. E estamos a zelar pela obra de Deus. Cada vez que oramos pelo nosso inimigo, estamos a zelar pela obra de Deus. Porque o sol não nasceu apenas para mim. Também nasceu para ele. E Deus pode usar o nosso inimigo para a nossa edificação. Ficar calados em abstenção é concordar com a falsa simplicidade que é encontrada no mundo. Falsa simplicidade que contrasta com a verdadeira simplicidade que é encontrada em Jesus Cristo. E este é o nosso último ponto. A simplicidade de Cristo. Paulo deixa-nos um alerta no versículo 4. Porque se alguém for pregar-nos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Se nós recebemos de forma deliberada, conhecendo a verdade, aquilo que é falso, vamos sofrer. Porque escolhemos sofrer. Se escolhemos algo, alguma alternativa à palavra de Deus,
Vamos sofrer. E com razão vamos sofrer. Se falso profeta entra e nos, usando agora a expressão que o pastor Carlos usava, nos massajar com algodão, com tonetezinhos fofos nos ouvidos, e nós formos atrás daquelas belas palavras, com razão vamos sofrer. Então, aquele mal que o mundo nos vai oferecer e nós abraçamos de bom grado, ou nos abstemos de dar a nossa opinião, ou nos abstemos de zelar pela obra do Senhor, nós estamos a concordar e vamos sofrer. Porque escolhemos sofrer. É diferente de votar contra, porque não fomos nós que escolhemos aquele caminho. Porque continuamos sujeitos, porque estamos no mundo. Mas aí o Senhor Jesus já orou por nós, para garantir que aquele mal que não fomos nós que escolhemos fosse mais leve connosco, sobre nós. A simplicidade de Cristo. Quando abandonamos o zelo das coisas de Deus, perdemos o nosso foco, a verdadeira adoração a Deus, e isso resulta em sofrimento merecido. No versículo 3, Paulo ensina-nos que a serpente que enganou Eva, com a mesma astúcia o faz connosco, desviando-nos da simplicidade que há em Cristo. Uma das maiores ferramentas que Satanás usa neste mundo é o mundo pensar que Satanás não existe. Isso é mentira. Satanás não existe. Pecado não existe. O erro, qual erro? Faço aquilo que quero, acerto sempre, não estou errado. A maior ferramenta de Satanás é fazer crentes pensarem que não existe. Não é porque nós não vimos maravilhas espirituais por aí a acontecer. Pessoas a rolar no chão, a contorcer-se. Por ações espirituais. Satanás não existe. Que Deus não existe. E o Espírito Santo não está presente. Esta é a ilusão que Satanás deixa que o mundo escolhe acreditar. E quando nós achamos que tudo o que está aí, se o mundo abraçou, é porque Deus aprovou e está tudo bem. Vamos atrás dessas novas ideias. Quando nós vamos atrás dessas novas ideias que são contrárias à palavra de Deus, elas vão nos trazer sofrimento. Porque nós estamos a voltar as costas a Deus. E estamos a seguir os ensinos de Satanás. E com razão estamos a sofrer. Porque escolhemos sofrer. Então estamos diante de temas que a palavra de Deus nos aponta claramente como corrupção. Quando estamos diante desses temas, que são corrupção, e alguém nos diz, não é bem assim. Não é bem assim. Isso não funciona bem assim. Nós precisamos olhar para a palavra. É assim, é. Mas não precisamos ir à palavra. Não precisamos ir à palavra para saber que não é bem assim. É pela palavra, sim. Não há outro caminho. Se eu sou cristão, creio na palavra, eu não posso ter outro caminho. Não é um comentário. É a palavra. É o Espírito Santo. É tão simples. Mas simplicidade não significa facilitismo. Simplicidade significa sinceridade. Significa devoção única. Então eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir ao mundo, às ideias que o mundo está a oferecer, e servir a Deus. Quando eu estou a fugir do foco, quando eu estou a fugir do zelo, quando eu deixo de ter Deus como centro do meu zelo, da minha adoração, eu começo a perder a simplicidade. E não adoro mais Deus de forma exclusiva, mas adoro outras coisas.
O que é simples tornou-se complexo. O que é único tornou-se dividido. Deus deixou de ser o único centro da minha adoração. Deus é zeloso e não partilha a sua adoração com mais ninguém. E porque Deus é zeloso, Ele liga-se com aquele que não o adora ainda, mas oferece a sua adoração exclusiva ao outro. Então, irmãos, recordemos que Deus quer de nós zelo, porque também Ele é zeloso. Quando a adoração é partilhada, resulta em sofrimento merecido. Nós viramos costas a Ele e a nossa adoração já não é mais para Ele, mas é para Deus. Hernandes Dias Lopes diz que um coração dividido conduz a uma vida corrompida e um relacionamento destruído. E é isso que Satanás quer. Que o nosso relacionamento com Deus não exista e, se existe, que ele seja destruído. Em conclusão, quando, como cristãos, falamos de zelo, devemos compreender que é algo bom a ser vivido. Sempre que sentimos zelo, deve ser algo bom. Porque ele vem de Deus. O nosso zelo cristão deve vir de Deus. E porque Deus sente zelo. Porque Jesus sente zelo. Porque os apóstolos sentiam zelo, tinham um zelo. Viver o zelo de Deus é bom. É edificante. A Igreja de Cristo será preservada e será melhor. E é esse zelo que devemos ter para manter a simplicidade da adoração única a Deus e fidelidade aos ensinos de Jesus, porque vai nos ajudar a ficar atentos às ciladas de Satanás. Porque quando estamos focados em Deus, ouvimos Deus a falar connosco e a direcionar-nos. E porque os filhos também fazem parte da obra de Deus, os nossos filhos fazem parte da obra de Deus. E ainda que a decisão final, as suas escolhas de vida, os caminhos a percorrer não estejam no nosso controle. Viver o zelo de Deus ajuda-nos a ser melhores pais para com eles. As suas escolhas finais não são nossas. O sofrimento que eles escolheram para as suas vidas não foi fruto da nossa mensagem. Não foi fruto do nosso zelo e fidelidade. Eles estão nas mãos do Senhor. Mas vivermos um zelo de Deus para com os nossos filhos vai torná-los melhores cidadãos. Não deste mundo. Porque o que importa não é serem bons cidadãos deste mundo. É serem bons cidadãos do Reino de Deus. Porque quando eles forem bons cidadãos do Reino de Deus, são os melhores cidadãos que este mundo pode ter. Amém? Senhor nosso Deus, devemos louvar e agradecer pela Tua Palavra, pelos alertas que a Tua Palavra nos deixa, Senhor. Ajuda-nos a ser zelosos, como Tu és zeloso, Senhor. Ajuda-nos a ser focados na Tua Palavra, na Tua pessoa maravilhosa, Deus. Que esta semana seja uma semana em que podemos viver aquilo que Tu nos ensinas. E possamos viver a simplicidade que existe em Jesus Cristo. Uma adoração única em Ti. Que Tu nos fizeste Teus filhos, Teus servos, Teus adoradores, Senhor. Tu sejas de facto o nosso único alvo de adoração. Que assim seja para a edificação da Tua Igreja aqui e por onde quer que nós estejamos. Seja feita a Tua vontade. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.